Então vamos lá? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre small caps. Esse é um assunto que vocês sempre me perguntam, sempre me pedem aqui para trazer, e eu nunca trouxe, devidamente a maneira correta, ou como é que a gente pode começar um processo, e quais são os riscos de investir em empresas antes do mercado acertar elas e antes delas se tornarem ali mid ou large caps, empresas que são realmente maiores e já com um valor de mercado grande. Então, a primeira coisa é a gente definir aqui o que é o conceito de small cap. Quando a gente está falando sobre isso na Bolsa de Valores, a gente está falando sobre uma empresa que ela é pequenininha, uma empresa que ainda não tem um grande valor de mercado. Então a empresa está no começo dela. Isso, em Bolsa de Valores, a gente está falando de empresas que valem até aí a 10 bilhões de reais, A partir disso, no Brasil, a gente poderia dizer que já são empresas ali consideradas mid-caps. É claro que essa nomenclatura vai mudar, vai ter gente que vai falar que é 20 bilhões, vai ter gente que vai colocar em dólar e etc, mas é assim que a gente coloca. A gente coloca que são as blue chips, que é as fichas azuis do poker, as mais caras, aquelas empresas que estão entre as maiores, Vale, Petrobras, as empresas já com a captação de mercado muito maior, de 100 bi ali, por exemplo, de reais. E claro, dependendo de quem está fazendo essa análise, a pessoa poderia considerar que são empresas em dólar e que são maiores também. Mas eu vou utilizar essa métrica aqui porque é para simplificar a cabeça de vocês. Então, antes de mais nada, quem é um Sardinha Raiz, já deixou o like no anúncio mesmo, antes do vídeo começar. Se você não é um Sardinha Raiz, conheceu o canal agora, ainda tá tentando entender, não precisa se inscrever, não precisa deixar like, não precisa de nada. Só presta atenção no conteúdo. Se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você não tinha, você considera se inscrever e fazer parte aqui da nossa grande comunidade. A primeira questão que a gente precisa entender quando a gente está falando de small caps é que no mundo inteiro, normalmente, as empresas small caps ali, elas são empresas ultra endividadas, na maioria dos casos. São empresas que captaram dinheiro no mercado e estão investindo numa estratégia de crescimento e, por isso, são empresas consideradas muito mais arriscadas. No Brasil, não necessariamente essa premissa é verdadeira. Por que esse fato não se concretiza aqui? O acesso a crédito no Brasil, muitas vezes, é ultra complicado. Então, as empresas não conseguem captar muito recurso ali, elas não conseguem realmente se endividar além de um controle ali se forem empresas menores. Então, o difícil acesso a crédito faz as small caps brasileiras, as boas, serem muitas vezes empresas de menor risco. Outra coisa é que lá fora a gente também associa muito o mercado de small caps a empresas de tecnologia e etc. Uma coisa que também não acontece sempre no Brasil. No Brasil a gente tem small caps aqui de setores muito diferentões, Um país comoditizado, a gente tem small cap até do setor de mineração, a gente tem small cap do setor de carne, a gente tem small cap de celulose, de agronegócio. Então a gente tem uma gama de empresas small caps muito mais interessantes. Outra coisa muito legal, uma característica das small caps também, que aí vai fazer mais sentido, é que essas empresas muitas vezes são administradas pelos próprios donos ou pelos fundadores delas. Aqui a gente tem uma característica muito interessante que a gente pode observar nessas small caps. Então, empresas normalmente que já são maiores, elas têm um CEO profissional, é uma gestão profissional. Agora, esse gestor profissional, ele tem o mesmo interesse do que quando tem um dono dentro da empresa? Raul, mas essa mentalidade é muito arcaica, você não acha? Um CEO profissional muitas vezes vai ser melhor. Para gerir um grande negócio, sim. Agora, para ter uma escalada, para representar um crescimento, ninguém cuida melhor do próprio negócio que quem fundou ou quem ali tem o capital dele quase todo naquele negócio ainda. Então isso aqui é também uma característica que a gente pode observar e que faz muito sentido nas empresas, nas small caps brasileiras aí. Raul, quando a gente olha para esse conjunto inteiro, então, que tipo de empresa a gente está procurando aqui? Estamos procurando empresas de grande crescimento, empresas de endividamento baixo, a gente vai procurar por isso aqui, e empresas que não sejam extremamente voláteis, que não estejam em setores ali que está tentando fazer uma transformação mundial. Então a gente não vai procurar essas empresas? É claro que vai. Se você encontrou uma small cap legal, que propõe uma grande transformação, você pode até se posicionar nela, mas lembre-se de fazer uma posição pequena, montar ali uma posição que seja um percentual muito pequeno da sua carteira. Agora, se você encontrou uma que tem lucros consistentes, que tem um baixo endividamento, que tem ali o dono ainda dentro da empresa e que está numa fase de crescimento legal, você pode olhar para essa empresa e pode alocar um pouquinho mais de capital. É lógico que não como você faria no Blue Chip, a maior parte da sua carteira de investimentos deve estar em empresas sólidas, uma parte menor ali deve estar em empresas de captação média, e aí aquele pedacinho ali você acrescenta essas empresas menores. É bom você definir, Raul, na sua carteira um percentual exato pra você colocar só nessas empresinhas. Com certeza, você definir, vou limitar no máximo 10% a boas small caps. Lembrando que small caps ela é associada a risco, mas você tem small caps no Brasil. Eu não vou conseguir mostrar todas aqui, a gente tem algumas muito interessantes, mas eu vou mostrar algumas poucas aqui que são muito legais para você ter uma ideia do que a gente está procurando. Antes de eu fazer isso, eu preciso te avisar. Isso não é uma recomendação mesmo de
investimentos. Eu não tô aqui falando para você compre essas empresas e não faça isso, porque se você não entende aquilo que você tá fazendo, não existe empresa boa. Então você precisa se controlar, precisa se segurar para não ir falar, vou comprar essas empresas porque você mostrou. Quando eu tô dando um exemplo, eu tô só realmente mostrando para vocês a diversidade que tem na Bolsa de Valores brasileira. Muita gente vai procurar só investimento lá fora. Cara, tem aqui no Brasil grandes empresas e redondinhas, eu vou mostrar para vocês algumas delas. Não significa que tem na minha carteira, né? Não significa que você deva colocar na sua carteira, mas é um passo a passo ali de como que você pode, o que você está procurando, porque quando a gente fala de maneira teórica, muita teoria, a gente precisa de entrar um pouco mais na prática. Então é o que eu vou tentar fazer aqui, por favor, né? Sem fazer cagada, sem fazer besteira, para você depois não sangrar e não ficar chateado depois preso numa empresa há muito tempo. Então pra gente começar aqui, eu vou ir para uma empresa que poucas vezes foi mencionada na história aí da internet. Vamos começar de Ferbasa, FESA 3 aqui. Quando você olha para Ferbasa, a primeira coisa que a gente pode falar, por ser um small cap, cara, a rentabilidade passada não tem nada a ver com a rentabilidade futura, mas eu quero mostrar para vocês que não necessariamente o small cap tem que crescer menos que a empresa é grande, né? E não necessariamente também ela vai dar um retorno pior. Se você pega nos últimos 10 anos, por exemplo, Ferbasa, quem colocou R$1.000 lá em 2015, por exemplo, essa pessoa teria hoje R$4.199. E se a gente vai pegar esse mesmo número, né? A gente pode pegar esse número anualizado ali, trabalhando com Vale 3, por exemplo, a gente pegaria um número completamente diferente, olha só. Então, se você tivesse começado nos últimos 10 anos com Vale que é muito maior que a Ferbasa, as duas estão no mesmo setor, a gente está falando de um investimento de 10 anos aí, se você coloca R$1.000, você teria hoje R$3.446. Então, Ferbasa teve um retorno maior do que Vale, mesmo ela sendo bem menor. Como é que isso pode acontecer, você me pergunta? Então, as small caps, as boas small caps, elas têm esse traço, né? Elas apresentam um amplo crescimento e normalmente o mercado reage ao crescimento de lucro, pelo menos no médio e longo prazo, tá? No curto prazo pode acontecer que não, até porque quando tem uma small cap, começa uma crise e as pessoas poderiam retirar o dinheiro. Então a gente tá falando de um período muito específico, com pandemia no meio, e que a Ferbasa ainda foi muito melhor. Curioso, né? Curioso. Quando essas empresas muito grandonas, igual um banco, assim, Itaú, não tem como eles crescerem 100% mais, né? Não existe. Não tem como, porque já são muito grandes. Né? Ela teria que se tornar uma das maiores empresas do mundo para começar a crescer mais, até porque já são. Então, quando a gente vai descendo, a gente vai encontrar algumas outras coisas aqui. Então, aqui, a primeira coisa que a gente vai observar é o crescimento. O crescimento de receita dos últimos 5 anos, CAGR, tá? 15,40%. O lucro cresceu acima da receita, 17,16%. A dívida bruta pelo patrimônio, 0,10%. Baixíssimo endividamento. Dívida líquida negativa. Tá? Dívida líquida pelo patrimônio negativa. Então, dívida líquida por EBITDA é menos 1,05. Cara, redondaça mesmo. Interessantíssima. Margem bruta de 35, margem líquida de 24. PVP de 1,56, barato, a cada R$1 de patrimônio está pagando R$1,56, PL de 7,38, se paga rápido. Já comentamos sobre esses indicadores aqui outras vezes, né? Preço pelo lucro e preço pelo valor patrimonial. Então estão pagando 7,38 anos de lucro a valor presente, né? E quando a gente vai observando mais indicadores, vou trazer aqui para vocês uma coisa já um pouco mais interessante. Então, 2013 até aqui, a empresa nunca registrou prejuízo. 10 anos de lucros extremamente consistentes. Poxa, era difícil dizer que uma empresa que não registra prejuízo, redondinha, baixo nível de endividamento, ela teria um bom desempenho? Não. E ainda é uma empresa de pouquíssima captação. A gente está falando de uma empresa que vale uns 4 ou 5 bi do ramo de siderurgia. Poxa, às vezes vale a pena você dar uma estudada. Aí você pensa, isso aqui é exceção, Raul. Não vai ter um monte de empresa pequena, redondinha, que está na bolsa para a gente observar e que esteja nesse nível. É claro que não vai existir isso. É aí que você se engana, né? Eu vou pegar aqui outra empresa, aleatoriedade, né? Vai ali, Graziotin. Não é uma empresa maravilhosa, né? Você está olhando aqui uma empresa que já é muito barata pelo setor que ela tá. Tem um abraço muito forte de indústria têxtil, mas também está vinculado um pouco ao agronegócio, não distribui dividendo, não é igual a Ferbasa, que distribui um dividendo consistente há muitos anos, mas a gente consegue observar alguns indicadores interessantes dela. Então, primeira coisa, a rentabilidade já não foi lá essas maravilhas, observe, né? Com R$1.000 nos últimos 10 anos, você teria R$2.632. Não necessariamente todo small cap cresce, eu queria trazer isso aqui para vocês, por mais redonda que ela seja, etc. Muitas vezes, se o mercado não anda bem, se o varejo não tá legal, se um monte de coisa não tá legal, o Graziotin não tinha como se desenvolver. Então, eu peguei de outro setor para mostrar, nem tudo são flores também. Você não vai pegar toda a empresa e cresceu e desempenhou, vai continuar crescendo infinito, mesmo que ela esteja redonda. O mercado no curto prazo e até no médio prazo, muitas vezes, ele pode não ser aquela maravilha. Então, quando a gente vai observando, se você observa os indicadores, mesma coisa. Patrimônio, dívida líquida pelo patrimônio negativa, né? Não tem ali. Dívida líquida por EBITDA também negativa, não existe um grande endividamento. Crescimento de receita já bem menor, então isso aqui é uma small cap redonda, mas não está crescendo tão bem. Crescimento de receitas 7,47% CAGR, já não é aquela delícia mais. CAGR de lucro nos últimos 5 anos, 12,41%, interessante.
PVP, você já está pagando 58 centavos por cada R$1 de patrimônio, então ela está sendo oferecida de graça, como você poderia dizer no mercado. Por que de graça? Você gastaria mais dinheiro para montar uma empresa do zero, com o mesmo patrimônio que ela tem, com a mesma quantidade de dinheiro, a mesma estrutura, do que você gastaria comprando ela. Se ela fosse uma empresa deficitária, esse número faria sentido. Por quê? A empresa está dando prejuízo e por isso está oferecendo de graça. Não é o caso da companhia, né, da Graziotin que a gente está avaliando aqui. PL de 5,10, margem bruta de 54,66, a margem líquida já vai completamente destruída, 14,53%. Então, já é uma margem muito mais apertada também. A empresa precisa de uma melhoria e isso mostra por que estão precificando ela de maneira diferente. PL de 5,10. Quando você desce, observando os indicadores também, e aí sim, a gente vai chegar lá, desde 2009 também, sem nenhum prejuízo. Cara, quando todas as varejistas se lascaram ali, quem trabalha no setor têxtil, etc., se lascaram em 2020, ela teve uma queda no lucro, né? Saiu de 129 milhões para 70 milhões, mas continua lucrativa, continua interessante. Só que o mercado acaba avaliando outras coisas. Você pode dar uma olhada na empresa, entender ali que esse setor onde ela está no Brasil não é aquele setor maravilhoso. E aí, quando você vai no RI, né, da companhia Graziotin, você vai entender um pouco mais do porquê que o grupo Graziotin ele tem essas questões, né? Porque não são empresas extremamente bem avaliadas. Então, vale a pena você olhar, o varejo, ela está muito exposta a varejo, no Brasil isso é complicado, mas é um varejo que não representou déficit, e ela também tem a parte de serviços financeiros, né? E aí também tem um pouco de exposição no setor de agronegócio, então que você consegue ver a floresta dela, a floresta Graziotin, dedicada ao plantio de eucalipto e pinus iliote, né? Então é muito interessante, também vale a pena você dar uma olhada, empresa muito legal. Beleza, falamos aqui de empresas mais clássicas, interessantes, tá ali, redondas, small caps. Eu poderia trazer muito mais, gente, mas a questão é que, assim, eu preciso mostrar para vocês o que indicadores a gente está procurando. Uma boa, interessantíssima, que desempenhou bem, uma boa, números ok, etc., que não tá em crescimento com bom desempenho no mercado, 30% de queda, e uma terceira aqui que eu vou mostrar agora, que aí a gente já começa a falar um pouco mais sobre risco, mas já começamos também a trabalhar com um pouco mais de alguns números interessantes para vocês. Então, a gente vai falar aqui de RANI 3. A Irani, papel e embalagem, vocês sabem que eu sou um grande fã da indústria de celulose, observem só então a RANI 3. Lembrando que a indústria de celulose normalmente tem um endividamento muito grande. Então, RANI 3, small cap, concorrente de Suzano e Klabin, cotação R$11,56, valorização dos últimos 12 meses 49,24. Se você tivesse investido, e aqui ela tá no pico da euforia, lembra disso? Se você tivesse investido R$1.000 10 anos atrás, hoje você teria R$6.000, novamente mostrando, né, o potencial de crescimento das small caps e o potencial de euforia com o small cap do mercado também, não se esqueça disso, isso aqui pode se tornar na mão de um investidor que não sabe o que está fazendo uma granada. Você pode pegar, alguém puxou o pino da granada e te dá na mão, você vai lá e comprou e ficou segurando ela, então toma cuidado com o que você está fazendo. Para quem entende de ciclo de commodity, sabe o que está acontecendo aqui. Se você não entende, não tem as manhas, não entra não. Já falei aqui sobre ciclo de commodity, tá? Pode no vídeo, vou deixar aqui em cima para você dar uma estudada depois. Mas também, distribuidora de dividendos, PL já 5,84, PVP tá pagando R$2,25 também a cada R$1 de patrimônio. Graham já não compraria, talvez mais aqui, já saiu um pouco do Graham ali, mas ainda com alguma margem no sentido de PL, né? Então o Graham já extrapolou para ele, mas no PL ainda tem margem. PL aqui, o Graham vai até 15, tá 5,84, então podemos dizer que ainda tinha margem para o Graham no PL, no PVP, ele já consideraria que tá acima do nível dele de risco. Você é um cara mais igual ao Graham, você pode ter dificuldade. Dívida líquida pelo patrimônio, 0,77, tá? Dívida líquida por EBITDA, 1,25, baixa ainda, até 3 aqui, você pode considerar que tá tudo bem. E para small cap, no mercado internacional, você poderia esticar essa bucha aqui até 6, o pessoal ainda aceita comprar. Empresa de tecnologia, principalmente, poderia ir até mais, tá? O endividamento faz parte do crescimento de algumas empresas, das empresas com esse tipo de estratégia. CAGR de lucro dos últimos 5 anos, 177,24%. CAGR de receitas nos últimos 5 anos, 12,10. Raul, como é que a receita cresceu tão pouco e o lucro cresceu tanto? Ganho de eficiência se chama. Como é que pode acontecer um ganho de eficiência desse jeito? O que você tem que ficar atento? Por que isso aqui pode te complicar? Se você tem uma empresa que apresenta ali um produto, vamos supor que eu vendo carne. A carne está a R$10 o quilo, ela foi para R$20 o quilo, por exemplo. Se eu mantenho ali a minha produção para esses patamares próximos, pelo menos, a receita poderia aumentar pouco, mas meu lucro poderia aumentar relevantemente, né? Ou, por exemplo, se os insumos que eu utilizo para produzir aquilo baixou demais de preço e o quilo da carne continua estável, aumento de ganho de eficiência. Então tem que tomar cuidado, porque isso aqui pode te enganar muitas vezes. O ciclo das commodities, ele influencia diretamente nisso aqui, mas vale a pena você dar uma olhada, tanto que a Irani
é uma empresa, de certa forma, redonda. Agora, aqui já vem um critério de avaliação que é completamente diferente do que você está acostumado. Imagina assim, ó. Então, quando a gente vai observar a consistência dos lucros de Irani, e é por isso que eu quis trazer ela, para contrastar com as outras, olha só, 2009, então, lucro, 2010, lucro, mesmo lucro pequeno, né? 5,87 milhões. Até a nossa empresa aqui lucra mais que isso. 2010, receita de 442 milhões, lucro de 34. Aí, 2011, receita líquida 481, lucro de 9. Olha isso, que doidura. A receita se mantém, o lucro cai, né? A receita até aumenta, o lucro cai fortemente. 2012, receita praticamente se mantém, o lucro sobe. 2013, receita vai para 604 milhões, o lucro vai para 67, um aumento gigantesco no lucro. 2014, receita aumenta, lucro diminui, tá? Então, receita de 738, o lucro vai para 56. 2015, o lucro, cara, praticamente some, 495 mil reais com 758 milhões de faturamento. Loucura, né? E aí a gente chega em 2016 a 776,80 milhões de receita líquida com 10 milhões de prejuízo já em 2016. Dá o meme do Pulp Fiction, né? 2017, 859 milhões, receita, crescimento, 108 milhões de prejuízo. 2018, volta a ter lucro, 932 milhões de receita, 3 milhões de lucro. 2019, 898,79 milhões de receita, 79 milhões de prejuízo. 2020, volta a ter lucro, 92 milhões de lucro, 285 milhões de lucro e depois 378 milhões de lucro no momento atual. E por isso, esse crescimento gigantesco nas ações. Agora, esse ano já 493 milhões de lucro, nos últimos 12 meses, né, anualizado. É uma montanha russazinha, né? É uma montanha russa e o detalhe aqui agora, a gente tem uma evolução patrimonial. Nos anos que ela tem prejuízo, você tem nos anos seguintes um aumento do patrimônio, então você tem que analisar isso também, mas aqui já fica para você ver. Irani é legal? É legal. Vale a pena estudar? Vale a pena estudar, mas você já tem que ter um conhecimento muito maior. E quando você vai analisar small caps, se você puder pegar aquilo que é mais redondo e mais simples, beleza. Se você quiser arriscar um pouco mais empresas um pouco mais estratégicas, vale a pena você se aprofundar um pouco mais na matéria, não sair simplesmente comprando qualquer coisa para você não lá na frente não se surpreender, né? Raul, eu sempre tive uma dúvida, eu sempre tive a percepção que investir em small cap aqui no Brasil é menos arriscado do que lá nos Estados Unidos. Não. Porque para abrir capital lá é muito mais fácil do que abrir capital aqui no Brasil, não? É mais fácil, mas o mercado é maior também, né? Então, o mercado americano tem mais dinheiro correndo, tem mais empresas que conseguem fazer capitalização. E nosso mercado é um mercado emergente. Sei lá, empreender numa região mais pobre é mais fácil ou mais difícil que empreender numa região mais rica? Mais difícil. Mais difícil. Se você tem seus clientes têm menos dinheiro e podem perder o emprego a qualquer momento, é mais fácil ou mais difícil? Mais difícil. Então, esse é o problema. O mercado brasileiro é mais arriscado agora. Por conta do mercado ser mais arriscado, existe blindagem maior para várias empresas. Existe um nível de endividamento menor muitas vezes. Aí, esse risco, todo mundo já está tão preparado por risco que a galera já se arma inteiro. E daí fica mais seguro em alguns casos, mas não em todos. Generalizando, o mercado americano é mais seguro. Se você quiser aprender a fazer esse tipo de análise, formar uma carteira que realmente seja sólida, que faça algum sentido, o que eu vou te dizer é para você acessar alvp.com.br agora, clica aqui no botão Faça a sua análise de perfil. Você vai me responder como é que está a sua vida financeira e, com base nisso, se você for aprovado, vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Então, como a gente tem a nossa própria plataforma, aqui a gente oferece taxa private, tá vendo ali, ó, AVP Investimentos Private para todos os nossos alunos e muitas vezes só o fato de você ter essa taxa private já se paga. Você vai investir e ter uma rentabilidade maior do que a média de mercado. Taxa private só é oferecida nas outras plataformas de investimento para clientes que têm mais de 10 milhões de reais. Na nossa, para todos os nossos alunos é oferecida. Então, assim, cara, a AVP não só como educação ela faz sentido, como ela faz sentido para você que quer ganhar mais rentabilidade, mesmo já sabendo investir bem. E acredite, o que você às vezes investe há 4, 5 anos, ou, cara, comecei agora, fala assim, não sei se eu tô na estratégia correta, eu não consigo fazer esse tipo de análise um pouco mais profunda. A UVP faz todo sentido. E como é que você pode ter segurança de que a UVP é para você, que ela funciona, que ela é a melhor opção? Se você concluir a UVP, pode ir até o final, concluir, foi até a última aula, assistir tudo, emitir meu certificado. Se você achar que não valeu a pena, eu devolvo 100% do seu dinheiro. E como é que você sabe que isso é verdade? Pode ir lá e buscar a única verdade possível no Reclame Aqui. A gente nunca teve uma reclamação, nenhuma reclamação de nenhum aluno nosso que concluiu o treinamento. Isso aqui é motivo de se orgulhar e é muito importante pra gente. Então vai lá, vai ser um prazer te ensinar a investir. Vai agora, clica aí. Dá o pause agora e vai lá. Por quê? Porque depois disso aqui, depois que você for lá, eu vou dar um recado aqui. Então já pausa, vai lá. Preencheu? Certinho? Então, o negócio é o seguinte, para esse vídeo aqui, se você quiser ganhar um presente na sua casa, o que eu vou te dizer? Você vai comentar aqui para mim. Small Cap
é o que enriquece o sujeito. Porque se você acerta ali 2, 3 small caps na sua zona de investimento, é lógico, muitos anos, né? Investindo, mas se você acerta, é o que enriquece o sujeito. É bom demais. Enriquece na prática? Mais ou menos. Mas é bom demais acertar um small cap. Então comenta aí pra mim. Small cap é o que enriquece o sujeito. Você já tá concorrendo a um presente. Um beijo pra vocês. E tchau. Até o próximo vídeo.